Em dia de clássico da amizade, Vasco e Botafogo vivem momentos diferentes fora de campo com relação à situação na tabela do Brasileiro. Porém, dentro dele, momentos muito semelhantes com relação a quem estará na beirada de campo. Dois técnicos, porém interinos. Se tratando de Vasco, William Batista, apenas o seu segundo jogo como profissional. E ele deixou bem claro a você, torcedor vascaíno, que hoje é dia de dar alegrias a você. Então, é claro, a gente vai falar exatamente sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste domingão, dia de clássico da amizade, dia de Vasco da Gama e Botafogo, dia de Vasco. Porém, antes de começar a falarmos sobre isso, falarmos sobre reforço que o Vasco acertou nessa noite de ontem, falaremos também sobre reforço que chegará nessa noite aqui no Rio de Janeiro. Gary Medel, ou aliás, nessa tarde. Então temos muitas informações importantes para trazer e, é claro, você como um bom torcedor vascaíno não pode perder. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Muito prazer, para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, faltam menos de 200 pessoas para chegarmos à marca dos 97 mil inscritos. Então precisamos de você. Precisamos da ajuda de você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito no canal, porém chegando aqui pela primeira vez e já gostou dessa introdução do nosso vídeo, se inscreva, ajude o nosso crescimento de vascaíno para vascaíno. Deixe também aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para o crescimento do nosso canal e para a divulgação desse vídeo. E também aqui embaixo deixe nos comentários quanto você acha que será esse jogo de hoje entre Vasco da Gama e Botafogo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando primeiramente sobre reforços, pois como a gente trouxe aí a vocês lá na introdução, ontem tivemos o acerto de um nome e hoje teremos a chegada de um jogador. Eu estou falando aqui de Gary Medel, atleta de 35 anos, de seleção chilena, jogador capitão inclusive de sua seleção. Um jogador diferenciado, de muita qualidade, de muita experiência e de muita liderança, rodagem e bagagem pelo futebol europeu. O atleta desembarca hoje, domingo, no Rio de Janeiro, realizará exames médicos e se apresenta amanhã no CT Moacir Barbosa para assinar o seu contrato de 18 meses com o Cruz Maltino. Reforço torcedor que de fato muda o nível do elenco do nosso Vasco da Gama. Atleta de passagens por Inter de Milão, atleta de passagens por Bolonha da Itália, onde ele esteve nessa última temporada, atleta com passagens por Sevilha da Espanha, um jogador de renome internacional que, além de ser um baita de um reforço, trará mídia para o Vasco da Gama. Um projeto, uma oferta tentadora, como a imprensa chilena trouxe nesses últimos dias sobre o que foi ofertado ao jogador. Além de, é claro, ser um reforço do Vasco, assinar um contrato considerado longevo com o Cruz Maltino até o final do ano que vem, após a sua aposentadoria ele já terá um lugar definido, uma cadeira entre os novos dirigentes da empresa norte-americana 777 Partners. Ele sairá do cargo de atleta e iniciará uma nova profissão, sendo um dirigente da 777 Partners. Então, Gary Medel chega hoje ao Rio de Janeiro e amanhã, muito provavelmente, estará sendo anunciado pelo Vasco da Gama como mais um reforço do Gigante da Colina. Além disso também, ainda falando sobre reforços, ontem tivemos a informação de mais um nome fechado, porém não um nome para o Sub-20, um nome para o Sub-17. Estou falando aqui de Diliane Massaini Dota, o jogador que é centroavante, que veste a camisa do SCA Brasil. Foi um dos grandes, se não o grande destaque do Campeonato Paulista Sub-17. Foram 8 partidas e 8 gols marcados. Segundo informações aí que tivemos ontem, o Vasco fechou a contratação desse atleta, que é um centroavante de área e se destacou muito aí fazendo gols com a camisa do SCA Brasil. Tem mobilidade, é um ótimo cabeceador, então o Vasco aí reforçando as suas categorias de base. É claro, a gente quer reforço para o profissional, mas temos que trazer aqui também a situação de reforços para outras categorias e dentre elas a nossa base, que é uma base muito forte, a base do Vasco, que ontem, meus amigos, já para até introduzir, venceu o Botafogo do Sub-20, passou pelo Botafogo nas semifinais do Carioca, está nas finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Primeiro jogo no próximo sábado, dia 8, e o segundo jogo no dia 15 de julho, lá em São Januário.
Então o Vascão nas finais do Campeonato Carioca. E ontem, no Vasco e Botafogo, pelo menos na base, deu Vasco. Expectativa e a nossa torcida é que hoje também dê Vasco da Gama. Hoje inicia uma sequência importantíssima para o Vasco. O Vasco infelizmente não pontuou contra o Goiás, porém pontuou contra o Cuiabá. E uma vitória hoje diante do Botafogo trará confiança para esse atual elenco. Uma confiança gigantesca, inclusive. O Vasco nesse momento enfrenta o Botafogo, terá no dia 8 o Cruzeiro, terá no dia 15 América Mineiro longe de casa e depois enfrentará o Atlético Paranaense em São Januário, com público no Caldeirão contra o Atlético Paranaense. Uma das melhores sequências que o Vasco terá nesse Campeonato Brasileiro. Então, gente, é jogo importante. Hoje é um jogo que poderá mudar de vez a chave do Gigante da Colina, trazer a segunda vitória, tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Contra o Cruzeiro, o Vasco poderá contar com o Serginho, se o Gary Medel for apresentado com o próprio jogador chileno, poderá contar com o zagueiro Maicon. Então o Vasco, além de tudo, de uma vitória hoje, terá tranquilidade para trabalhar nessa próxima semana. Uma tranquilidade que até o momento não tinha. O Vasco hoje é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 9 pontos. Uma vitória hoje contra o Botafogo tira o Vasco da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de Cuiabá e Corinthians. Caso Cuiabá e Corinthians não vençam os seus jogos e dependendo da quantidade de gols que o Vasco fizer hoje contra a equipe do Botafogo, o Vasco sairá da zona do rebaixamento. Então é um jogo importantíssimo para a gente ver como, é claro, irá se desempenhar o elenco do Vasco e também para o emocional desse elenco. Com relação ao Vasco da Gama, importante falar, duas equipes que vivem momentos semelhantes, porém também distintos. Vasco que tem na beirada de campo o interino, William Batista, de 30 anos, que verá hoje a sua segunda experiência apenas como técnico profissional. E do outro lado, terá Cláudio Caçapa, técnico de 47 anos, ex-jogador, que nos últimos 8 anos esteve no Lyon da França sendo auxiliar técnico. Muita bagagem e experiência em um clube gigante do futebol europeu. Então, são situações semelhantes na beirada de campo, porém dentro, completamente diferente. O Vasco é o 18º colocado, Botafogo é o líder, com certa distância e tranquilidade nessa zona da ponta da tabela do Brasileirão. Sobre Botafogo, antes de falarmos sobre Vasco, Botafogo contará com desfalques para esse jogo. Além, é claro, do técnico Luiz Castro, que será o grande desfalque. A primeira partida do Botafogo sem o seu técnico na beirada de campo. Botafogo também contará com mais 2 desfalques. Matheus Nascimento está fora do confronto e além dele também, informação que tivemos é que, no caso, Vitor Sá, um dos grandes destaques do Alvinegro, também será desfalque para essa partida de hoje contra o Vasco da Gama. 2 desfalques importantes para o lado deles. Se tratando de Vasco, o Vasco também conta com alguns desfalques. Uma semana cheia de treino do técnico William Batista. Teve treino desde a terça-feira com esse elenco atual em mãos. Uma semana cheia de fato. E a gente espera que essa semana cheia venha fazer com que o Vasco faça um bom jogo hoje contra um dos seus maiores rivais. Dentre Fluminense e Flamengo, Botafogo também é um grande rival do Vasco da Gama. E para isso, contando com os desfalques de Jair e de Gabriel Peck, o Vasco deverá ir a campo com no gol Léo Jardim, na zaga Léo e Capasso. O Capasso estará de volta após jogos de desfalque contra Cuiabá e Goiás. Na lateral direita Pumita, na lateral esquerda Piton. No meio, Matheus Cocan no lugar do Jair, que acabou sentindo dores, teve constatado uma entorse no exame de imagem e desfalque. Ao lado dele, Marlon Gomes. À frente, no papel de camisa 10, Alex Teixeira. E uma dúvida no ataque entre Ryan e Orediano. Vasco poderá entrar tanto com Figueiredo, Pedro Raul e Orediano, quanto também com Figueiredo, Pedro Raul e Ryan. Ainda há essa dúvida, o William Batista definirá isso hoje ainda, durante a pré-eleição, irá preparado para enfrentar a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos. Contra o Cuiabá, na última segunda-feira, o William Batista falou sobre a importância desse jogo. Então, dê uma olhada aí, nas palavras dele, sobre a confiança depositada no trabalho dele e sobre a expectativa para esse clássico da amizade hoje, contra o Botafogo, no Newton Santos, às 4 horas da tarde. É em dia de clássico da amizade. O Botafogo, a gente vai pensar a partir de amanhã, é clássico, quando é clássico a gente sabe que a gente representa o Vasco e a gente vai buscar dar alegria para o nosso torcedor, mas vou estudar ainda o Botafogo, que eu estava muito focado no Cuiabá. O Brax me deixou bem à vontade, o Abel também, né, em relação às escolhas que eu poderia fazer. É claro que a gente compartilha tudo em relação à decisão, mas me deixaram muito à vontade, encorajado daquilo tudo que a gente podia organizar para a partida. E aí, torcedor vascaíno confiante para essa partida? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O William Batista aí que tem a moral de ser esse comandante do Vasco, mais uma oportunidade onde ele só tem a ganhar.
Uma vitória hoje dá ânimo, dá moral para ele permanecer à frente do comando técnico do Cruz Maltino. Uma derrota não tira nenhuma moral dele. Ele já faz um trabalho consolidado na base, tem um excelente trabalho no sub-20, então quem só tem a ganhar hoje é o próprio técnico interino. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi a Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda desse domingo, e estaremos de volta, hein? Fiquem ligados por volta de meio-dia com Fala Gigante pré-jogo, com mais informações e muita notícia a você. Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem esse nosso vídeo e como sempre falamos, saudações vascaínas.